Olá a todos que estão nos dando a oportunidade de estar com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Hoje nós temos uma convidada ilustre, a professora doutora Bruna Rocha. Bruna, obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos bater um papo com a Bruna, com a doutora Bruna, né? Posso chamar de Bruna? Bruna. Com a Bruna sobre algumas coisas interessantes, sobre o celular na vida da gente e sobre finanças e o relacionamento entre casais. Mas, Bruno, fala um pouquinho sobre você, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Então, eu sou psicóloga, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo aí. Sou psicóloga, sou graduada pela UFMG, mestra e doutora em psicologia pelo FJF, e aí no meu mestrado e doutorado eu estudei sobre relações familiares, de uma forma geral, focando especialmente no doutorado nas relações conjugais. E agora eu estou fazendo pós-doutorado na UNB em Psicologia Clínica e Cultura, estudando também as interfaces entre relação conjugal, estresse, relações parentais e assim por diante. E sou formada também em terapia de casal pela Escola Sistêmica da Argentina Então, e terapeuta se sexual. tiver... Opa, peraí, não entendi. E Você é terapeuta também sou sexual terapeuta, também? terminando a especialização em terapia sexual olha também, só, olha só. pensando em sexualidade feminina especialmente, Olha ou só, do casal. que bacana. Então, mas hoje a sua área principal de trabalho é relacionamento entre casais. É terapia de casal. Então, acho que a gente está com a pessoa certa para a gente bater o papo sobre as coisas de hoje. Bom, Bruno, eu queria fazer algumas perguntas e no nosso bate-papo a gente vai progredindo. Eu queria primeiro, tem um termo que eu escutei recente que chama fubbing. O que é fubbing? Fubbing é uma coisa interessante que é pouco difundido no Brasil esse termo, viu? Fubbing é a junção do fun com snubbing, que seria esnobar o outro pelo uso do celular. Basicamente isso. Que é isso? Só que essa tradução no Brasil não ficou boa, né? Então não é esnobar o outro, mas a partir do uso do celular, eu deixo de dar atenção a quem está do meu lado. Então olha que interessante. Eu estou ali conectado, especialmente a redes sociais, sites de compra e assim por diante, conectado ao mundo, mas estou emocionalmente desconectado das pessoas que estão ao meu lado. Então deixa eu entender, gente. Então fubbing é tipo assim, nós estamos nós dois aqui e eu tô com meu celular aqui, sei lá, mexendo, comprando um produto aí qualquer ou comunicando com a minha amiga que está lá em outro lugar, então eu estou fazendo um fubbing. Rodando na rede social, ou então rodando não tá dando TikTok. atenção a pessoa do lado devido ao uso do celular, chama-se fubbing. Tem um nome para isso? Tem um nome para isso. E aí a gente tem o fubbing que é social, né, que acontece no dia a dia com as pessoas, e tem aquele que é familiar, né, o parental, que é seríssimo para as crianças, especialmente, e para o vínculo parental e o conjugal. Eu vi em uma viagem recente uma cena que me marcou muito. Na verdade, eu vi duas cenas que me marcaram muito. Foi um casal, eu estava embarcando para um voo e tinha um casal que estava naquela área antes do embarque, sabe quando você embarca ali? Antes de embarcar. Aí eles estavam se despedindo. O homem estava dando um abraço na moça, a moça estava dando um abraço, só que o rapaz estava com o celular aqui fazendo alguma coisa e a moça estava abraçando ele com o celular daquilo ali. O melhor outro ângulo ali. possível para postar na rede social. Não sei, mas estavam. Quer dizer, eles estavam ali, mas não estavam ali. Como é que o celular hoje afeta o relacionamento entre casais? Como é que você vê hoje esse cenário? Isso é extremamente preocupante. A gente tem o fóbico, isso é um fóbico conjugal. Ao invés de eu estar prestando atenção no momento de intimidade, de expressão de afeto, eu estou mais importando com o ângulo de gravação por algum motivo, possivelmente de postagem. Então isso desconecta as pessoas entre si e diminui a intimidade. Mais do que isso, enquanto o meu parceiro ou minha parceira está lá olhando rede social, eu estou tentando fazer contato com ela. E aí eu me sinto desprezada, menos valorizada, menos importante para esse Ou parceiro. desprezado, menos Ou valorizado. desprezado, né? menos valorizado. Sim, que é parceiro homem-homem, mulher, mulher-mulher. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento familiar, em psicologia, a gente está pensando em qualquer tipo de casal. Isso é importante dizer. Então, em qualquer tipo de casal, pode acontecer isso. Quem usa mais o celular, o homem ou a mulher? Esse estudo eu não sei. Esse dado eu não tenho. Mas em rede social de postagem, você acha que as mulheres postam mais ou os homens postam mais? Atualmente, se a gente pensa nos estudos, pensando agora nos estudos de autoimagem masculina, nos estudos de comportamento masculino, eu penso que deve estar igualando aí. Está igualando. Então Eu penso que mais sim, ou mas menos é a uma mesma coisa. hipótese, tá? Eu não tenho esse dado. Tá, vamos lá. Então, pensando em relacionamento, a gente vê, esses dias eu tive, dentro do celular tem uma função de tempo de uso, né? E nós sentamos em uma roda, e aí temos 3 ou 4 pessoas, e fomos olhar o tempo de uso. Aí uma das pessoas que estava com a gente, ela descobriu que estava usando
36 horas por semana entre TikTok, Instagram e Facebook. 36 horas por semana. Se a gente imaginar que um dia de trabalho tem 8 horas, ela estava 4 dias de trabalho dedicado à rede social, né? Sim. Como é que faz hoje? Porque eu falo pessoalmente, às vezes eu estou almoçando em casa, meus filhos estão lá, e minha filha quer pegar o celular, eu viro o pai chato, que está brigando assim, larga o seu celular, vamos almoçar, e vira aquele ambiente desagradável. Como é que as pessoas devem lidar com isso? Primeira coisa é tirar o celular de perto. Primeira coisa. Então, assim, há pesquisas que vão demonstrar que o simples ato do celular estar em cima da mesa enquanto a gente almoça, ou dentro do bolso ali, incomodando, vibrando, faz com que eu tenha menos empatia na conversa. Então, eu estou menos conectada empaticamente com o outro porque está com o celular perto, só por estar perto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o celular do ambiente. Tirar o celular da mesa de estudo, da mesa de almoço. E aí nós estamos perdendo os rituais familiares de refeição, que são importantíssimos para a vínculo familiar, pelo uso excessivo de celular. Então, enquanto você está comendo, você está olhando, atento ao celular. Então, tirar o celular, primeira coisa. Segunda coisa, estabelecer metas. Os estudos indicam que o máximo que você deve utilizar de celular, especialmente para tempo de lazer, é 2 horas. Pensando até em adulto. Então, a gente tem que estabelecer meta e controle. Tá, mas e quem precisa do celular? Porque hoje, eu lembro de alguns anos atrás, talvez você nem saiba disso, nem seja sua época. Não é na minha época. A gente tinha uma propaganda, eu não sei se foi da Apple ou da Microsoft, que tava a pessoa na praia com o computador. Aí tá assim, agora você pode trabalhar em qualquer lugar. O que essa mensagem esqueceu de falar é que, peraí, você está trabalhando em qualquer lugar, né? E as pessoas que usam o celular para trabalhar, como é que ela separa? Então, tudo bem, você falou assim, vamos separar o celular, mas como é que ela separa o celular do trabalho? A vida dela do trabalho? Porque sábado tá lá no celular, domingo ela tá lá no celular. Aí você vai falar alguma coisa, não, mas eu tô trabalhando, então não sei, como é que separa? Primeira coisa é separar os papéis. Então, as pessoas têm papéis sociais. Eu tenho papel de Bruna, de trabalhadora, né, de psicóloga, de pesquisadora, de professora, de esposa, de filha, de amiga. Eu tenho papéis sociais. Então, o meu papel social enquanto trabalhadora é um dos papéis que eu devo ocupar. Tendo essa consciência, eu diria a pessoa separa o celular. Eu tenho um celular de trabalho com tempo de uso determinado pelo tempo de trabalho que eu tenho que fazer. E eu tenho um celular pessoal. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Se essa pessoa tiver condições, ela deveria ter 2 celulares? Sim. Aí fim de semana, o que for de Mas se ela particular, não tira tem fora. condições, e se esse celular é do trabalho, será que vale a pena comprar um celular ruimzinho pro trabalho? Que só acessa, sabe, aquela coisa de Instagram não, WhatsApp, coisas de mensagem. Ou os aplicativos mínimos que precisa. E ter esse celular bem para isso, e ter um outro celular para questões sociais. Entendi. Eu falo muito de casal, por exemplo, minha esposa trabalha muito com celular. Aí, às vezes, final de semana, ela tá celular, eu faço, chamou do celular, mas eu tô trabalhando, né? Aí eu vejo outros casos que a gente vai sair num restaurante, sai 4, 5 casais, ou 3, 4 casais, e em um certo momento tá todo mundo no celular. Como é que faz? Como é que a gente briga com essa máquina que puxa a gente para dentro dela? E é isso mesmo, a máquina puxa a gente porque ela recompensa a gente o tempo inteiro. Será que quando a gente está trabalhando, a gente está só trabalhando? Ou rola ali uma mensagenzinha no Instagram, um site de compra, um TikTok? Esse é o primeiro ponto. Eu estou só trabalhando mesmo? Eu preciso trabalhar naquele momento? E aí é autocontrole e automonitoria. Você precisa se monitorar e se controlar. Se você é adulto, você consegue fazer isso se você está saudável. Se você é criança e adolescente, você não tem desenvolvimento cognitivo suficiente para ter esse controle. O que um pai deve fazer, então, com os filhos? Porque eu vejo de novo, né, sentado em um grupo, o neném, a menina de 2 anos, 3 anos, já começa a chorar, o pai chega, toma o celular, igual o bico, né? Toma o celular, aí para, o menino fica lá naquele celular. O que os pais devem fazer? Tirar o celular. Você acha que é melhor sem o celular? Sim, a gente criou os filhos aí, Tem uma idade ideal para ter o celular? A gente criou os filhos até 2000 no Brasil e 2010, pelo menos, sem celular. A geração do meu filho não sabe o que é um mundo sem internet, sem celular. Eu só fui ter celular com, sei lá, 30 anos de Sim, mas a idade. geração do seu filho está pensando numa situação socioeconômica
privilegiada. Né? A maior parte das pessoas com 20 anos, sua infância não foi com o celular. A infância ali com o celular o tempo inteiro. O celular existia, a tela existiu, tinha ali, mas não era o tempo inteiro. A gente tem hoje no Brasil crianças de 2 anos que têm o próprio celular. Sim, ou o próprio tablet. Você acha que os pais estão errados? Estão errados. Os pais estão errados. Eu acho não, a ciência está provando isso. Tem uma idade ideal para ter celular? Você acha que existe uma idade ideal? Para ter celular ou para tempo de tela? São coisas diferentes. Então, para os dois. Então, vamos pensar. Tempo de tela até 2 anos é 0. Zero. Mas se for para conversar com a vovó que está lá na outra cidade, aí é ótimo, aí a gente tem benefício. Né? Então, até 2 anos. Se for para interação social, eu tenho benefício. Se não for para interação social, não tem benefício algum, tem malefícios, atraso no desenvolvimento cognitivo, atraso físico, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento psicossocial, a gente tem malefícios. Então, não tem tempo de tela, não tem celular até 2 anos. Se eu penso aí de 2 anos, e aí quem recomenda isso são sociedades internacionais e brasileiras de pediatria. Se eu penso de 2 anos a 7 anos, estou falando de tempo de tela de 1 a 1h30. Se é 1 a 1h30 por dia de máximo. qualquer tela. A tela em geral, Qualquer seja tela. computador, televisão, celular. Qualquer coisa, tablet. Então, para que ele vai ter celular? E aí, se eu penso ali de 6, 7 anos até uns 12, vou falar de 2 horas por dia e depois dos 12 aos 18, 13 aos 18, até 3 horas por dia. Que se recomenda de qualquer tipo de uso, de qualquer tipo de uso. Bom, é um marco. Que idade você vai dar o celular? Não é um marco, mas você não daria o celular para a criança, para um adolescente de 13 anos. Eu não daria. Entendi. Porque ele não tem ainda capacidade cognitiva para gerir esse celular. Poderia arriscar dizer que o celular pode se tornar ou se tornou um vício? Ou seria demais? Eu posso dizer que o uso, porque o celular não é o vilão. Então, o uso do celular é o uso abusivo da tecnologia de informação e comunicação que pode, em alguns casos, e cada vez mais casos, se transformar em vício. E aí, se é vício, eu preciso de tratamento psicológico e algumas vezes psiquiátrico. Então, você acha que... Então, mas há o uso e como é que eu sei se eu estou viciado? Eu tenho o vício e tenho um uso que é preocupante já. Que a gente chama de... Que na beira do vício, então. Na beira do vício, isso, é quase lá, naquela fase está quase. Que a gente chama de nomofobia. Nomofobia seria aquela apreensão por deixar o celular de lado. Eu não consigo. Cara, eu vou ao banheiro, eu tô com o celular perto. Muita gente tá indo no banheiro com o celular. Eu não tenho jornal mais, ele leva o celular para ir no banheiro. Leva o celular, já é. Acabou o livro, vai no celular, né? O celular no banheiro. Só que aí você não lê só o jornal, né? Sim. Aí você faz um monte de coisa e fica lá 3 horas lá no banheiro. E aí você vai pra cama, né? Olha só, a gente tá indo pra cama descansar, mas só tem que ver as últimas notícias ali. Então, assim... É saudável isso? Ir pra cama com o celular? Não leva o celular pra cama, gente. Quando você leva o celular pra cama, você faz o quê? Você deixa de lado sua parceria, se você é casado. Entendi. Além disso, a gente sabe que fisicamente atrapalha o sono. E aí, se eu tenho insônia, eu tenho mais chances de desregulação emocional, mais chances de ter estresse, mais chances de ter relações com menos qualidade, um monte de coisa aí associada com o celular à noite. Pronto, então a gente não leva o celular para a cama por vários motivos. Mas como que eu sei que eu estou numa situação patológica? Primeiro, eu não consigo ficar longe do celular. É como se ele fizesse parte de mim. Então, se meu celular descarrega, se meu celular fica... Aí, o pessoal que está gravando está tudo olhando de um para o outro, vocês têm que ver. Se assim, o meu celular descarregou, meu celular encheu, sabe quando enche a memória, eu não consigo mexer, está travando? Ou se por um acaso eu precisei fazer uma prova e aí eu tive que colocar o celular lá na frente, sabe aquela coisa? Colocar lá na frente. Começa a dar uma suador, começa a dar uma apreensão, a gente começa a ficar nervoso, irritado. Aí a gente sabe que, bom, possivelmente você está com uso excessivo de celular e com um problema a ser tratado. Às vezes, se você tem autocontrole e automonitoria, você consegue ir aos poucos dessensibilizando Desintoxicando. Entendi. Às vezes precisa de tratamento. Entendi. Aí procura um psicólogo. Aí procura um psicólogo e às vezes é um psiquiatra. Mas existem casos graves? Existem casos gravíssimos, inclusive infantis. Entendi. A gente tem pessoas que não conseguem, por exemplo, com vício em jogo, que não conseguem sair para trabalhar. Sair de casa. Interessante que hoje eu estava mexendo no meu Instagram, porque eu também mexo no Instagram, que eu sou dessas, né? E aí eu vi uma chamada de um grupo de pesquisa, que eu não vou lembrar de qual universidade agora, que é para tratamento online, em grupo, para pessoas viciadas em tecnologia de informação. Mas e aí? Essa é a questão.
Nem sempre o uso ele é ruim, a gente tem benefícios do uso. Que hoje da tecnologia. até tratamento psicológico hoje é feito online. É feito online. Né? Eu conheço muita gente que tem um psicólogo. Eu acho que não, até um pouco mudando. Eu acho que tem muita gente ainda que tem um pouco de receio de fazer, nossa, eu estou indo no psicólogo. Aí faz o psicólogo com alguém de Belo Horizonte, ou alguém de, sei lá, de Campinas, ou alguém não sei o quê. Eu atendo casais online. Entendi. Atendo vários casais online. Então, assim, hoje se faz por receio, por falta de tempo, que a pessoa prefere não sair daqui do escritório. Então, eu faço online mesmo, não tenho deslocamento. Né? Então, aí faz online. Ou porque não então, quer. Mas esse seria um uso benéfico da tela, Aí né? é um uso benéfico, assim. eu tenho acesso a recursos de saúde eu tenho teleconsulta. Entendi. Na pandemia, a gente teve uma série de pessoas que deram aula, eu fiz Tachichuana a pandemia inteira, pela internet. Então, reconhecer o vício, não levar celular para a cama, sair com os amigos, deixar o celular fora da mesa? Dentro da bolsa, dentro do bolso, né? Se a gente coloca o celular em cima da mesa, a gente tem risco para a Se qualidade da possível, relação. separar o celular do trabalho, do pessoal? Se possível, separar. E desligar o celular do trabalho, porque não adianta separar, que é dois. Eita, aí. Então, entendi. Acabou o tempo de trabalho, desliga ali o sensor de mensagem e deixa aquele negócio lá dentro da bolsa. Entendi. Você falou que trabalha com terapia de casal. Sim, sim. Né? E antes da gente progredir, você sabe se existe algum estudo em relação à produtividade no trabalho e celular? Tipo assim, depois do uso de celular, as pessoas estão produzindo, sei lá, 10% a menos ou 20% a menos por causa do celular. Porque você comentou um negócio interessante, né? Às vezes a pessoa está no celular e fala assim, não, eu estou trabalhando. Mas como é que você sabe que ela não está olhando a mensagem do amigo, não está olhando o TikTok, só aquela mensagenzinha da amiga no Instagram ou do colega no Instagram? Tem um estudo que fala assim, a produtividade caiu em X? A gente tem evidências de que quando eu tenho acesso ao celular, às redes sociais, não vamos falar de celular, as redes sociais, redes de sites de compra, durante o ambiente de trabalho eu tenho menos produtividade. Isso tanto a nível de trabalho quanto a nível de educação. Na escola? Na escola, sim. Entendi. Porque a gente fica realmente, é por causa da atenção mesmo. Você perde a atenção naquilo que você deixa de ter atenção com aquilo que você está fazendo e passa a ter mais atenção na informação. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, ou para os pais ou para os casais, sobre o celular, o que seria? Limite o tempo de uso. Limite o tempo de uso. Né? Faça uso benéfico. Não tem problema você olhar o Instagram. Tem TikTok. Eu vi uma charge esses dias que fala assim, que antigamente, nossa, minha esposa, meu namorado, meu esposo, não pode acessar meu celular. Hoje está assim, você pode acessar meu celular, só não pergunta o chat GPT o que eu pesquisei, não, que aí vai gerar problemas em relacionamento. Cara, mas deixa eu te falar. Celular é pauta de terapia de muitos casais. Porque se antes a gente falava assim, você conversou com a vizinha, né? Hoje a gente fala, por que você curtiu essa foto? Por que fulano curtiu isso pra você? E aí as pessoas são fiscais de celulares, realmente. E isso está gerando conflitos e sofrimento real. É sofrimento, ele é real, ele é dessa época. Gravíssimos. E mediar isso tem sido muito difícil. Porque até que ponto eu estou falando de privacidade e individualidade e até que ponto eu estou falando de conjugalidade? Porque pensa assim... E qual que é a linha? A linha é o respeito e a confiança. Aí que é a questão. Né? Eu penso o seguinte, quando eu tenho um casal, eu tenho 3 pessoas, sempre. A gente, para terapia de casal, é assim. A gente tem o eu, o ele e o nós. Ou eu, ela e o nós. Certo? Eu preciso que o eu e o ela ou ele tenham sua intimidade preservada para que eu tenha saúde mental. Para que eu tenha esse senso de autonomia. E eu preciso que tenha um caminho conjunto que esse eu e eu percorremos para que eu tenha o nós. É o famoso andar de mão junto e uma mão separada para trazer para dentro. Para trazer para si. Ou para si, então. E para dentro. Então eu trago para mim para dentro. Tem individualidade e conjugalidade. A base de uma boa conjugalidade é a confiança. Então eu preciso confiar. Se eu preciso ficar fiscalizando o que o outro diz, eu digo de uma quebra de confiança. Esse é um ponto. Como que eu trabalho essa confiança? Eu trabalho entregando ao outro aquilo que ele precisa. Então eu preciso primeiro reconhecer o que o outro precisa. Tem gente que precisa de palavras, tem gente que precisa de abraço, tem gente que precisa de presentes, tem gente que precisa de várias coisas. Então eu preciso saber o que aquela pessoa precisa para se sentir confiante. E o que tem na história dessa pessoa
que a faz não ter confiança em relacionamentos, por exemplo. E aí é outro podcast. Entendi. Né? Tá, mas a base... Vamos marcar outros. A base é a confiança. A base é a confiança. Uhum. Agora, se eu não consigo trabalhar essa confiança entre nós, a gente conversa com amigos, né? Eu acho que é boa, conversar com amigos é legal, porque fala assim, será que meu comportamento tá exagerado? Sabe aquela coisa assim, de ter um Mas limite social, eu assim? acho que o homem conversa menos. Eu acho que a mulher fala mais de relacionamento com as amigas do que os homens falam com os amigos. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não converso com um amigo meu de problema que eu possa ter com a minha mulher. Não, ou isso... de opinião sobre minha mulher. Eu não sei sobre outros homens, mas os meus amigos não falam comigo. A minha mulher tá assim, eu não escuto isso. E é importante a gente desmistificar a ideia de que o homem não pode conversar, né? É cultural, é sócio histórico cultural. Os homens realmente não conversam sobre si. Uhum. Eles conversam sobre até questões de dinheiro. De dinheiro a gente fala, de negócio a gente fala, de piada a gente fala. Mas não sobre sentimentos. E aí, com o que esses homens conversam? Geralmente, ou com a parceria, ou com ninguém. E aí, isso diz dos efeitos negativos do machismo para o homem, né? Então, assim, mas conversar é uma boa, ter a métrica é uma boa, sabe? Chat GPT. Chat GPT. Pergunta o Chat GPT, relata a história e pergunta. Eu estou sendo, né? Mas em relação a isso, eu falo que no mundo que a gente está vivendo hoje, tem um grande problema. Às vezes você brigou com o seu parceiro. Aí você vai lá e pergunta o Chat GPT e fala assim, eu briguei com minha esposa. O que a verdade diz? Aí ele fala, o Chat GPT responde assim, pede desculpa pra ela, assim, assim, assim. Aí você vai, pede desculpa pra ela. Aí ela pergunta assim, o ChatGPT te falou pra falar isso, né? Eu acho que a gente está vivendo em um mundo, o fubbing, esse relacionamento do celular, eu falo que as pessoas estão namorando mais o celular do que o próprio parceiro. Se você pegar, tô usando o celular 10 horas por dia, vamos botar um negócio, eu tô usando o celular 3 horas por dia. Não, vamos botar 8, pode colocar 8. 3 horas por dia. Eu trabalho 8 horas por dia. Então, a gente soma 8 e 3, deu 11. Se você dorme 8, 11 mais 19. 8, deu 19. Peraí. Então, Aí você tem que tomar banho. Aí você tem que tomar banho e foi mais. deslocar. Então, será que você está ficando 2 horas com seu parceiro? E será que você está ficando realmente 2 Sim. horas com o seu parceiro? Ou você está ficando aquelas 2 horas também tá no celular, né? Então É complicada a situação. Então, assim, a questão da confiança. Quando a gente tem pouco tempo de intimidade com o parceiro, e aí o celular, ele ocupa o seu local, ele ocupa o lugar do parceiro, que o parceiro está aqui do meu lado, mas eu estou com o celular aqui, o celular é motivo de ciúmes. Sim. E aí, como é que trabalha essa confiança? Se eu não consigo conversar, se eu não consigo ter acesso às pessoas próximas, se eu não consigo conversar com o pastor, com o padre, sei lá com quem, com pessoa da igreja, do templo, eu posso ir para terapia de casal. Sim, mas hoje você fala de conversar, eu acho que hoje a gente está vivendo em um outro mundo também, que antigamente, né, a pessoa ia na igreja, a pessoa ia no trabalho, a pessoa ia... Hoje nós não estamos indo mais, a gente está conversando virtualmente com ninguém, com todo mundo e ao mesmo tempo conversando com ninguém, né? Vamos agora entrar na área de finanças, que é uma área que a gente fala muito, finanças e casal. Quanto que as finanças impactam o relacionamento de casais? A gente pode pensar que aí tem modelos teóricos diferentes. A gente pode pensar que a finança impacta o casal ou que a forma como o casal lida com as finanças impacta o casal. Eu estou mais nessa questão da forma que o casal lida. Mas a gente sabe, aí tem pesquisas nacionais, pesquisas internacionais que falam que em nossa sociedade ocidental, a segunda maior causa de divórcio são problemas financeiros. Então pronto, isso já é uma resposta objetiva. E a primeira é o quê? Problemas de comunicação. Entendi. A primeira é problemas de comunicação e a segunda são problemas financeiros, que por sua A primeira, vez... mas não, às vezes está ligado, às vezes o casal não comunica do dinheiro também. Isso, que a finança está ligada com a comunicação a maior parte do tempo. Então, as finanças elas vão impactar muito na conjugalidade, especialmente na forma como a gente lida com essas finanças. E como que os casais deveriam lidar com finanças? Então, primeira coisa, a relação conjugal ela é a relação mais complexa de uma vida. Certo? É a relação mais complexa, especialmente porque é a relação escolhida. Eu escolhi realmente estar com a pessoa. Então, entre quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões? 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu escolhi essa pessoa. Então, por quê? Que características que ela tem? Bom, eu escolhi. Mas essa pessoa, ela vem com a mochilinha. E a mochilinha dela são as crenças, os valores, os padrões de comportamento que ela aprendeu com a sua família de origem. Isso tem um peso bem importante. E ao longo da sua história de vida. Certo? Então, eu tenho uma pessoa com a sua mochilinha aqui e outra que eu junto para formar uma nova cultura familiar.
Às vezes até uns têm mochilinha pesada. E às vezes eu tenho uma leve. Às vezes a sua mochilinha tá pesada de bolinha e a minha tá pesada de tijolinho. Entendi. E aí a bolinha e o tijolinho não estão dando certo juntos. Sendo pesado ou leve, entende? Então é preciso que a gente entenda, enquanto casal, qual que é o valor que o dinheiro tem para cada uma das parcerias. Então, qual que é o O valor? que você quer dizer com isso? Então, tem pessoas que o dinheiro ele tem o valor de status social. Então, eu só valho alguma coisa na sociedade se eu tenho dinheiro e demonstro que tenho esse dinheiro, porque não vale só ter. Então, eu demonstro que tem por roupas, por objetos e assim por diante. Tem outras pessoas que o dinheiro é um sinônimo de segurança, né? Então, a segurança de ter um teto, de ter comida, de ter saúde. Outras pessoas, o dinheiro vai ter a função de agradar. Então, eu com o dinheiro eu dou presentes, eu agrado o outro. Então, cada pessoa traz consigo um valor do dinheiro que é muito permeado, e as pesquisas vão mostrar isso, tanto nacionais quanto internacionais, que é permeado pela crença e valores da cultura da família de origem. Então, o casal, a primeira coisa que ele tem que entender é qual é a função do dinheiro para cada uma das parcerias. Esse é um ponto. A segunda questão é dialogar sobre como que vai ser essa gestão financeira. E as pessoas têm que fazer isso antes de se unirem. Numa casa, num lar. Então, a gente tem a união estável, que está aumentando no Brasil por diversos fatores, que é outro podcast. E tem... temos mais dois marcados aqui. E tem o casamento civil ou religioso. Né? Então, as pessoas se unem. Antes de se unir, é imprescindível que a gente converse sobre várias coisas, inclusive sobre gestão financeira. Já estão unidos, como é que eles fazem para conversar sobre o dinheiro? Existe fórmula ou não existe? Eu sei que cada caso Cada caso é um caso. Porque para cada família, o dinheiro vai ter um valor e um funcionamento. Então, cada caso é um caso. Mas é preciso, primeiro, comunicar bem. Então, vamos pensar em como comunicar bem? Primeiro, escutar o outro. A gente tem mania de só querer falar, impor nossa opinião e não escutar o outro. Então, escutar o outro é uma coisa. Outra coisa é, quando eu vou falar, ser assertivo. Então, eu falo aquilo que eu realmente penso, de uma forma cuidadosa, para que eu não gere sofrimento ou algum tipo de constrangimento ao outro, vergonha ao outro. Então, esses são dois pontos importantes. Terceira coisa, não tem infidelidade financeira. Infidelidade financeira? O que é infidelidade financeira? Porque as pessoas pensam que... O cara está namorando o dinheiro? O que Não é isso. As pessoas pensam que infidelidade é só de sexo, né? De relações afetivos sexuais. Não é, gente. Infidelidade está relacionada a diversos fatores, inclusive ao dinheiro. Então, esconder compras, esconder gastos, esconder dívidas... Usar o dinheiro da reserva. Tem um caso, a família está juntando dinheiro assim, para viajar. Aí chega no final do ano, a pessoa fala, vamos trocar de carro? E troca de carro. Então isso é infidelidade. Entendi. Então, é trair o que é Mas acordado. se for uma infidelidade acordada, então não é infidelidade. Não. Vamos juntar um dinheiro para viajar. Não, vamos trocar o carro? Aí foi uma fidelidade. Não foi fidelidade. Não. Entendi. A coisa é quando é feita às escondidas. Então, dívidas escondidas, gastos escondidos, segredos sobre o dinheiro. Né? Isso é infidelidade financeira. Mas como é que você faz, por exemplo, sei lá, vamos supor que minha esposa gosta de comprar roupas. Ela gosta de comprar muita roupa. E eu gosto de comprar... bonecos colecionáveis. Eu adoro comprar bonecos colecionáveis. E eu não quero ficar contando para ela que eu estou gastando. Então, como é que eu faço para ter o meu espaço e deixar ela ter o espaço dela, mas sem que seja um problema financeiro familiar? Isso é interessante. A gente tem a gestão do dinheiro compartilhada, que tem um bolo só para todo mundo, e tem a individual, né, a dividida, por exemplo, que é você paga metade da compra, eu pago outra metade, e aí tem problemas a futuro, possivelmente. E eu tenho problemas, dinheiro de pensão, eu recebo mais e te dou uma pensão. Né? Tem alguns tipos de gestão, ou tem outros tipos. Se eu tenho uma gestão conjunta, por exemplo, então o dinheiro é nosso, é importante que eu tenha dinheiro, uma continha separada. Então assim, eu ganhei 10 mil, desses 10 mil, 8 mil eu pago as contas. A família ganha 10 mil, desses 10 mil, 8 mil é contas, viagem, sei lá o quê. E aí, 1.000 é para você e 1.000 é para mim. Gasta com o que a gente quiser. Entendi. Então, é dar liberdade, estipular liberdade para cada um. Esses 1.000 é seus, 1.000 é seu. O que eu não posso fazer é pegar, além do meu 1.000, pegar mais 3.000 e fazer. Aí essa é a infidelidade financeira. Se eu faço isso sem contar. Entendi. Sem contar essa infidelidade financeira. Sim. Mas você acha hoje que esses problemas financeiros que os casais têm, te procuram, são
gerados mais porque eles não conversam um com o outro ou porque não sabem o que fazer? Geralmente mais porque não conversam com o outro. Entendi. Geralmente, os casais que têm mais dificuldades financeiras, que procuram terapia de casal, eles vão procurar mais porque eles não sabem conversar. Quando eles conseguem conversar e eles têm problemas financeiros, por diversos motivos, né? Abriu uma empresa e faliu, que é comum. Foi demitido. Demitido e tal. Eles geralmente vão procurar um gestor financeiro. Mas como é que eu vou procurar um gestor financeiro se eu não tenho dinheiro? E a terapia de casal também não. Então quem vai Então, chegar como é que é um faz? público elitizado pra gente. Quem vai chegar na terapia de casal com essa situação é o público que tem uma reserva financeira, que eu tenho um caso que é de reserva financeira. É um público que caiu a renda, mas não o suficiente para impedir um tratamento. Infelizmente, a gente tem problemas sérios em relação a isso no Brasil, né? E aí é bom dar uso da tecnologia, porque a gente tem na internet uma série de pessoas, inclusive você faz isso, ensina. Aí tem seu livro, que é um preço super acessível. Sim. Que Ó, propaganda do nosso livro. Pobreza é opção, né? Mais outro podcast. E aí, mais outro. E aí você tem formas de ter conhecimento, informação, de buscar informação, que é uma ótima estratégia de enfrentamento para lidar com esse dinheiro. Então, se o casal conversa bem, eles conseguem passar por essa situação financeira de forma tranquila. O problema é se for ao contrário, se não conversa. Você acha que o casal deve botar tudo na mesa que envolve finanças? Eu acho não, as pesquisas evidenciam que os casais que colocam tudo na mesa sobre as finanças, eles têm um senso maior de união, a afetividade aumenta, e aí, olha que interessante, a relação sexual é mais positiva. Meu amor, se você estiver ouvindo, nós vamos falar de dinheiro hoje. Não é? Por quê? Por que é isso? Aí a pessoa fala, tem uma associação, né? Da estatística a gente prova tudo. Então, a associação entre comunicação financeira e satisfação sexual. Existe isso e muito bem documentado. Mas qual que é o caminho aí? Qual que você acha que é o caminho? Não sei. Eu vou ouvir, não vou arriscar nada agora. Arrisca. É porque esses casais que estão satisfeitos com a forma que gerem o dinheiro, eles conversam. Volta ao primeiro problema que dá mais separação, a falta de comunicação. Então, como eu tenho uma boa comunicação, eu tenho maior senso de união, maior senso de intimidade, maior ajustamento conjugal, logicamente eu tenho... Se a intimidade está muito ligada com a qualidade sexual, eu tenho... Tá, mas vamos lá. Então, os casais devem conversar, ponto. Os casais devem conversar sobre dinheiro, ponto. O celular deve ser diminuído sua utilização em relação ao relacionamento do casal. Você acha que deveria ter... Eu li em alguns momentos, em alguns livros, eles falam assim, os casais deviam marcar um encontro para conversar de finanças. Ou você acha que deve ser qualquer hora, ou você acha que essa ideia é válida? Vamos marcar a última quinta-feira do mês, nós temos um compromisso, como você tem um compromisso de trabalho, como você tem um compromisso de ir no médico, de ir na academia, nós vamos ter um compromisso de ir na última quinta-feira, de 7 às 9, vamos falar de finanças. Ou você acha que essa é uma abordagem errada? Depende do casal. Ok. Tem casais que funcionam muito bem, tem casais que têm horário até para transar. Tem casais que têm horário para tudo. Então, eles têm horário para relações sexuais, têm horário para conversar sobre as finanças, têm horário para conversar sobre isso e sobre aquilo. Então, tem casais que funcionam muito bem assim. Tem outros casais que não têm essas questões de horário, mas têm uma dificuldade de começar a falar sobre dinheiro. Então, eles chegam a um acordo que se eles tiverem horário... Porque dinheiro é tabu para muita gente, né? Sim. Falar quanto que ganha, né? É ofensivo e essas coisas todas. Então, para algumas pessoas, né? Então, para essas pessoas que têm mais... Então, tem pessoas que já têm o costume de marcar horário para tudo, né? E funcionam super bem, estão felizes, está ótimo. Tem outras pessoas que têm dificuldade de falar sobre dinheiro. Para essas pessoas, marcar um horário é muito bom. Né? Marcar um horário. E aí é uma reunião na mesa mesmo. Tem gente que indica, coloca um vinho. Colocar um vinho para falar de dinheiro eu acho um pouco esquisito, porque você toma muito vinho, no final você não lembra o que aconteceu, né? Eu não gosto muito da ideia, mas tem gente que gosta, então pode marcar o vinho se você gostar. E aí tem gente que marca essa questão. Mas o ideal é o quê? É que a conversa sobre o dinheiro seja natural. Entendi. Né? Quando a conversa fica natural sobre o dinheiro, lógico que você pode sentar, fazer as contas e tal, mas quando isso se torna natural, você está num momento bom. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Tá. Celular, diminuir e controlar o uso do celular. Sim. Identificar se você tem um problema, se tem um problema talvez você pode precisar de ajuda. Sim. Casais, o maior problema de relacionamento é comunicação e
falta de dinheiro ou má gestão do dinheiro? Má gestão, não é a falta. Aí eu tenho um trabalho de pesquisa. Por quê? Não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas é como que você gere o dinheiro. Lógico que tem um dinheiro mínimo para questões básicas do dia a dia, que está associado com felicidade. Então, quando você tem o dinheiro para pagar as questões básicas do dia a dia, alimentação, vestuário, local moradia, educação e um pouco a saúde, nem totalmente saúde, né? Quando você tem acesso aos recursos, vamos pensar assim, e aí tem um pouco de lazer, e assim por diante, você tem um ponto da felicidade. Mais do que isso, você tem luxo, tá? Mas não felicidade. Então, Entendi. não é a quantidade de dinheiro, mas é como que eu vou gerir esse dinheiro. Porque eu já peguei casais que recebem aí renda de 40, 50 mil conjuntamente e que são endividados. E que tem alto conflito conjugal. Então, assim, como gerir o dinheiro? É o ponto. Então, gerir bem o dinheiro, conversar sobre o problema de dinheiro, evitar a infidelidade financeira. Sim. Nossa, já tem outros temas pra gente pensar. Ela é sexóloga também. Nós vamos marcar outro podcast, temos 3 já pra gente fazer para a próxima. Algum outro comentário que você gostaria de fazer? Eu acho que o mais importante é a gente pensar o seguinte, juntando tudo, a tecnologia não é vilã. Esse é o ponto. O ponto é como a gente usa tecnologia. Pensando em finanças, a gente tem usado muita tecnologia para comprar, né? Pelo comportamento impossível, porque a rede social te leva a isso, o site de compra te leva a isso, os sites de apostas te levam a isso. Então, eu tenho um comportamento impulsivo tanto de uso da tecnologia quanto de compra. E aí, o uso excessivo de tecnologia para comprar ou para usar com outros fatores é um fator de risco para a conjugalidade. Então, a gente precisa pensar que quem é que manda na gente, né? A gente que manda na tecnologia, a tecnologia que manda na gente. Eu acho que esse é o ponto. E aí, se eu penso isso, eu faço um uso saudável da tecnologia e eu tenho melhores fatores de risco para a promoção de saúde mental e de relação conjugal. Você acha importante o casal ter uma reserva de emergência? Os economistas dizem que sim. Eu tenho. Eu também acho importante, mas Você acha importante? eu acho muito importante. Você que tem que falar. Eu acho muito importante. Não, mas eu falo como resultado. Como terapeuta de casal, as pessoas que têm reserva de emergência, elas conseguem lidar melhor diante dos conflitos. Eu falo muito que quando você tem reserva de emergência, o que afeta muito, às vezes, o relacionamento? Eu falo, e a gente lê muito isso e vê todo mundo fala de finanças, fala que você deve ter de 3 a 6 meses de emergência. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer dentro de um casal, por algum momento começou a esposa, ou o marido, ou o parceiro, ou a parceira, perder o emprego. Aí começa aquela preocupação assim, e o aluguel? E a escola do Juninho? E a escola da Fernandinha? E a luz? E não sei, aí o estresse que já estava problemático lá, não sei o que, começa a aumentar e termina explodindo. Sim. Porque não tem... E imprevistos vão acontecer, né? Vai ter um filho com problema, vai ter uma morte inesperada, vai ter um câncer, vai ter uma demissão, vai ter um problema qualquer. Então essa emergência te dá esse colchão de proteção, de se aguentar a realmente pensar sem desesperar, né? Porque o pânico é muito ruim. Mas tem um ponto importante. Se essa crise financeira é gerada talvez por uma dívida junto das parcerias, se o uso dessa reserva ela é carregada pela culpa que o outro coloca, também é fator de conflito conjugal. Entendi. Entende? Então, assim, aconteceu, vamos conversar e vamos resolver. Responsabilizar é uma coisa, culpabilizar é outra. Então, quando o casal ele se culpabiliza o tempo inteiro, um ao outro, a gente tem mais estresse e quando o casal se culpa pelo passado? Quando eu faço, começa a tirar esqueleto lá de fora, passado, né? E o passado fica mas lá você lembra aquela vez que você fez né? isso, né? Aí é mais um fator de risco. Então, assim, se você está com a parceria, se você escolheu estar com a parceria, apesar do que ela fez no passado, o perdão é um ponto de proteção para a conjugalidade. Se você não consegue perdoar, qualquer coisa que aconteça, você volta lá e puxa o passado e aumenta o conflito conjugal. Entendi. Gente, eu queria agradecer primeiro a professora doutora Bruna Rocha pelo tempo que ela nos cedeu hoje. Queria convidar vocês a nos seguir no Spotify, no Aprender Opção, no nosso Instagram, TDX Brasil. Bruna, passa pra gente quem é a Bruna, onde que a gente procura mais informação sobre a doutora Bruna? Então, para saber um pouquinho mais sobre mim, você pode acessar meu Instagram, que hoje é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então é Bruna_Rocha_Almeida.
Bruna, underline, Rocha, underline, Almeida. Isso. Ok, então tá fechado. É isso. Muito obrigado. E nós temos mais 3 podcasts marcados. Um para falar de sexo e casais, outro para falar de... Vamos falar de sexualidade, cara. Sexualidade, É mais isso, amplo. e sexualidade e casais. E o que mais que a gente foi? Nós temos uns temas aí que nós vamos abordar de novo. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer.